Olá, eu sou Deise Couto, trabalho na Assembleia de Deus em Alcântara e a minha história na escola dominical começou muito nova. Estávamos reunidos numa tarde, eu e as minhas duas irmãs, e a gente estava numa farra tremenda e a minha mãe estava lavando roupa e ela pedia que a gente se acalmasse. Se a gente não ficasse quietas, ela ia aplicar algum corretivo na gente. Então a minha mãe chamou a gente, sentou nós três na cama, pegou a revista da escola dominical e naquela semana falava sobre Enoque, como Enoque andou com Deus. E ela nos sentou na nossa cama e ela começou a contar a história. E quando ela começou a ler o texto áureo que dizia: e Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Naquele mesmo momento a glória de Deus invadiu o nosso quarto e nós começamos a orar e a minha mãe começou a chorar e ela começou a orar conosco e o Senhor começou a batizar as minhas irmãs com o Espírito Santo. Primeiro batizou a minha irmã do meio, depois a minha irmã caçula e eu fui a última. E eu achava que eu não ia ser batizada e eu ficava: Jesus, eu quero ser batizada também, Senhor. E eu comecei a orar ali, chorar e o Senhor me batizou naquela tarde com o Espírito Santo. E a alegria foi tão grande, a glória de Deus foi tão grande que a gente se abraçou e começou a falar em línguas. Para a gente se acalmar, ela teve que separar a gente e nos levar para o banheiro, para nos dar um banho, para ver se a gente acalmava um pouco, porque a gente não queria largar uma da outra. E essa é a minha experiência com a escola dominical. CPAD, a editora da escola dominical. Por isso que eu amo a escola dominical. O CPAD! Lição 9. O Ministério de Pastor. Na lição número 9 desse trimestre, estudaremos o dom ministerial de pastor. O textuário diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, João 10 e 11. De todos os dons ministeriais, certamente, o dom de pastor é o mais difícil de ser exercido. Ao mesmo tempo, é o mais desejado por aqueles que almejam exercer o ministério na Igreja do Senhor Jesus. Em todos os tempos, a função pastoral foi complexa e alvo das forças contrárias ao rebanho espiritual constituído dos salvos por Cristo. Sem dúvida alguma, nos dias presentes, em pleno século XXI, ser pastor não é missão fácil. Não obstante os recursos existentes em termos humanos, técnicos e financeiros. Os primeiros pastores do Novo Testamento, em geral, pagaram com a vida pelo fato de representarem a Igreja de Jesus. As forças infernais, usando os sistemas religiosos, políticos, econômicos e sociais, investiram pesadamente com os que foram levantados como líderes nos primórdios da Igreja. Tiago, irmão de João, foi morto por Herodes para satisfazer a sede de sangue dos judeus fanáticos que não entenderam a missão de Cristo e de seus seguidores. Pedro foi preso com o mesmo destino para ser morto num espetáculo macabro que agradaria aos inimigos do Evangelho de Cristo, mas foi poderosamente liberto do cárcere por intervenção direta de Deus, que enviou seu anjo para salvá-lo da morte programada e continuar a sua missão, conforme Atos 12 e 11. Nos dias atuais, ser pastor não é absolutamente tarefa fácil para quem deseja exercer o ministério com fidelidade e sacrifício. As oposições externas e internas são muitas mesmo, muitas vezes perturbam as atividades do pastor. Dessa forma, o dom ministerial de pastor precisa muito da graça e da unção de Deus para que seus detentores não fracassem espiritual, emocional, moral ou fisicamente. Necessitam muitas orações, da compreensão, do apoio
e do amor dos crentes em Jesus. Vamos refletir sobre a função pastoral, com base no que a palavra de Deus nos revela sobre essa importante missão, sabendo que temos Jesus como o pastor supremo, o pastor dos pastores. O escritor aos Hebreus denomina Jesus Cristo de o grande pastor das ovelhas. Hebreus 13:20. Só ele merece a qualificação de grande. No seu nascimento, marcado pela humildade e despojamento de sua glória, Jesus foi chamado de grande. Na mensagem do anjo a Maria, diz a palavra: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1:32. Nenhum pastor nas igrejas locais deve aceitar o título de grande, pois só Jesus merece. Ele é grande em todos os aspectos que se possam considerar em relação à sua pessoa. Podemos refletir sobre o porquê ele é chamado grande. Primeiramente, porque ele é Deus. Todos os fundadores de religiões pereceram e seus restos mortais jazem sob a tumba fria. Em seus túmulos consta a inscrição: aqui jaz fulano ou cicrano. No túmulo de Jesus há uma inscrição diferente e gloriosa. Está escrito: ele não está aqui porque ressuscitou. Mateus 28:6. Se Jesus houvesse sido um homem comum, mortal, jazeria no túmulo como Buda, Maomé, Allan Kardec e outros fundadores de religiões ou de seitas. Mas Jesus é Deus. Como tal, venceu todos os poderes cósmicos, espirituais, humanos e físicos. E por fim, vitorioso, venceu a morte. Jesus é o sumo pastor. Mas a igreja precisa de pastores, a igreja local precisa de pastores. Ao longo da história, a experiência tem demonstrado que hoje, mais do que nunca, as igrejas precisam de pastores genuínos, chamados e comissionados por Deus para cuidar da edificação espiritual, moral e social dos crentes. A imensa pluralidade de igrejas que proliferam sem parar contribui para o crescimento numérico dos crentes. Mas o que é lamentável, não acompanha o crescimento qualitativo que leva as pessoas a crescerem na graça e conhecimento de Cristo, conforme 2 Pedro 3,18. Diante da necessidade de pastores que cuidam do rebanho do Senhor, sua missão exige que tenham características indispensáveis para o exercício do ministério pastoral. A missão do pastor é muito importante. A principal missão do pastor é cuidar das ovelhas de Cristo, que lhes são confiadas. A ele cabe apacentar as ovelhas, dando-lhes o alimento espiritual, através do ensino fundamentado, ou da doutrina fundamentada na palavra de Deus. Sua missão é múltipla ou polivalente. Um pastor de verdade tem que agir como ensinador, conselheiro, pregador, evangelizador, missionário, profeta, juiz de causas complexas, fazer às vezes de psicólogo, conciliador, administrador eclesiástico dos bens espirituais e de recursos humanos sob seus cuidados na igreja local. É administrador de bens materiais ou patrimoniais, gestor de finanças e recursos monetários da igreja local, além de outras tarefas como pai, esposo, dono de casa, como pastor de sua família. Mas, meus irmãos, o pastor é um contraditado. É um contraditado. Se o pastor é ativo, é ambicioso. Se é calmo, é preguiçoso. Se o pastor é exigente, é intolerante. Se não exige, é displicente. Se fica com os jovens, é imaturo. Se fica com os adultos, é antiquado. Se procura atualizar-se, é mundano. Se não se atualiza, é de mente fechada, retrógrado, ultrapassado. Se prega muito, é prolixo, cansativo. Se prega pouco, é porque não tem mensagem. Se veste bem, é vaidoso. Se veste mal, é relaxado. Se o pastor sorri, é irreverente. Se não sorri, é cara dura. O que o pastor fizer, alguém pensa que faria melhor. Pode parecer algo hilário ou grotesco, mas reflete um pouco a visão que muitas pessoas têm do pastor de uma igreja local. Aliás, alguém já escreveu dizendo que pastor é uma espécie em extinção. Que o Senhor nos ajude nesta lição a entender esse importante dom ministerial para a sua igreja. CPAD, a editora da Escola Dominical.